Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 6, aula online número 6. No dia 7 de maio, hoje são 6 ou 7? 6, né? 6 de maio. E hoje nós vamos continuar a aula da semana passada. Porque na semana passada nós ficamos assim muito... vocês ficaram lendo... Quer dizer, corrigindo, comentando sobre aqueles tópicos que sugeriu na apostila. Não é isso? Então, agora nós vamos dar continuidade. Eu vou compartilhar a tela da apostila e hoje tem umas novidades. Deixa eu ver aqui. E vocês vão falar para mim se vocês estão enxergando a minha apostila aqui. Sim? Tá carregando. Tá carregando, né? É assim mesmo. A minha também demora um pouquinho aqui. Certo? Agora para mim já deu. Para vocês já deu? Deu. Tá. Então vamos lá. Na aula passada, nós assistimos, né, vimos uma série de povos que cada um tem um estilo diferente, um jeito diferente, a sociedade deles é diferente, é tudo. E são povos que praticamente moram assim, isolados do resto da civilização, né? A não ser aquele do mar que corre, parece que eles são mais entrosados. E o resto, eles têm lá o território deles, né? Você vê os esquimós, eles têm o território deles. Até achei que a apostila começou. Eu achei que a apostila deveria ter... Desliga o microfone. Desliga o microfone aí, gente, senão não dá. E eu achei até que a apostila podia ter colocado o nosso índio, né? O índio da Amazônia, que também é um povo. E agora, hoje, nós vamos continuar aqui. Eu tenho muitas coisas interessantes para fazer hoje. Nós vamos ver algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Ô, Luiz Paulo, você pode ler para mim essa parte aqui? Liga seu microfone. Ao observarmos as características da indumentária, os instrumentos, a língua, a história e os traços físicos desses diferentes grupos, é possível identificar a qual povo essas pessoas pertencem. É justamente a essa noção de identificação de determinado grupo em relação a outro que chamamos de povo. Esses diferentes povos foram ocupando o planeta e estabelecendo relações com ele e com outros grupos, definindo paisagens e contornos, fixando fronteiras. Hoje, quando observamos um mapa mundi, temos mais do que a visão das suas estruturas naturais. Vemos as estruturas produzidas pelo homem que se materializaram no desenho das fronteiras, estabelecidas a partir dos processos históricos, culturais e dos diferentes interesses políticos, econômicos e sociais existentes na sociedade. O mapa político, aquele que mostra as fronteiras dos países, deve ser analisado pensando-se no momento em que foi produzido, pois as fronteiras de hoje não são as mesmas dos tempos passados. Nem significam que essas divisões deixarem de sofrer alterações no futuro. O continente africano é um dos principais exemplos dessas alterações, pois suas fronteiras têm sido profundamente modificadas no decorrer de sua história. Vamos observar com atenção os mapas a seguir, que retratam esse continente em 2 monumentos históricos diferentes. Isso. Então é o seguinte, gente. Vocês, pelo que o Luiz Paulo leu para nós aí, nós temos uma coisa interessante. Um povo, ele é diferente do outro. E esse povo, cada um vai mantendo a relação entre si, né? Então, esse povo vai mantendo a relação entre si e acaba que esse povo vai identificando a sua fronteira, né? Então, eu tenho aqui um povo
e esse povo vai fixando as suas fronteiras. Fronteira significa o lugar que ele mora. Então, aqui tem um exemplo clássico para a gente do continente africano. Olha só, o continente africano, no passado, vocês vão estudar isso comigo, como que a África ficou aqui da divisão política atual, que são 53 países. Mas, até 1893, a África era assim, ó. Então, aqui moravam só povos. Acontece que os europeus vieram colonizar a África, repartir a África entre si. Olha os limites dos países africanos. Olha, esses limites, eles são claros, que foram praticamente desenhados em cima de uma mesa. Olha as linhas retas, olha, que interessante, tanto no sul quanto no norte. Ó. Eles praticamente foram desenhando e um europeu falava, esse pedaço é meu, aí o outro falava, esse pedaço é meu. Então, e assim a África foi ficando desse jeito. Mas vocês acham que todo mundo, esse povo que morava aqui do lado esquerdo, antes da divisão, você acha que eles ficaram felizes com essa divisão aqui da direita? Mas nunca. Então, vão dar sérios problemas. Dá uma olhada aqui nesse país que a gente vai chamar de Sudão. Reparem que o Sudão, ele é um país que foi dividido em Sudão e Sudão do Sul. Repare que o Sudão é aqui banhado pelo Mar Vermelho, muito próximo aqui do Oriente Médio. Ó. Então, o Sudão de cima, que era o Sudão era inteirinho aqui, ó. Reparem do lado esquerdo, ele era inteiro. Aí ele passa a ser dividido. Mas você acha que foi facinho dividir o Sudão? De jeito nenhum. Então, a nossa história hoje vai contar esse problema da divisão. Aqui, agora o Luiz Augusto vai ler para mim aí, ó. O primeiro mapa. Vamos, Luiz. O primeiro mapa mostra a divisão do continente africano no período da colonização europeia, que ocorreu principalmente no século XIX. Como neocolonialismo. Tá travando a minha voz? Não. Já o segundo mapa mostra a atual divisão política da África, com fronteiras estabelecidas a partir do século XX, após a descolonização do continente. Essas fronteiras são resultado de anos de intervencionismo europeu, que causou uma série de conflitos internos entre grupos étnicos desses países. Muitas vezes após décadas de descolonização, novas fronteiras se estabeleceram e alguns países foram criados, a fim de conciliar os interesses dos povos envolvidos nesses conflitos. Isso. Então, nós vamos estudar hoje essa situação do Sudão, mas nós não vamos entrar profundamente no assunto, porque esse assunto, ele é grande, ele precisa de muita aula para explicar. Vocês vão estudar isso comigo lá para frente. Por enquanto, é só para vocês saberem como que os povos disputam as fronteiras. Então, aqui na apostila, nós vamos ter um texto falando sobre o Sudão e um texto falando sobre um povo que chama curdos. Então, o Sudão, os sudaneses e os curdos são povos que lutam por causa de fronteiras. Entenderam por que nós vamos falar sobre o Sudão? Porque nós estamos falando de povo, território, nação, estado e... Ai, escapuliu a outra. Então, esse povo, país, esse povo, os sudaneses e os curdos, eles vivem disputando território, ok? E é a custa de muito sangue, porque quando os europeus colonizaram a África, eles dividiram a África entre eles, vocês vão estudar no Congresso de Berlim, os europeus não respeitaram o povo que morava lá. E vocês viram na aula passada comigo, vocês fizeram na pesquisa no Google, vários povos eles têm
costumes, tudo diferente. E os europeus obrigaram esse povo a ficar junto. Por isso que hoje na África existem 35 guerras civis por conta de território. A do Sudão foi uma guerra muito sangrenta, por isso que nós vamos dar uma olhadinha mais com atenção. Então, aqui, ó, um exemplo mais recente desse fenômeno ocorreu no Sudão. Leia o texto seguir para entender melhor como que ocorreu esse processo. Então, veja bem, o texto chama A Novidade que Vem do Sudão. Aí eu já mostrei no mapa lá, vocês veem que o Sudão faz fronteira com o Egito, com o Chad, com a Eritreia, é banhado pelo Mar Vermelho, ele fica na fronteira aqui, ó, na divisa com o Oriente Médio, né? Atravessou o Mar Vermelho, aquele lá que Moisés bateu o cajado e abriu e a água se partiu, né? Bateu, a água se afastou e ele passou com o seu povo. Essa é uma história bíblica. Isso foi acontecido aqui, ó, no Mar Vermelho, né? Aí o Sudão acaba que se separa do Sudão do Sul. Quer dizer, quem quis se separar foi o Sudão do Sul. Aí aqui tem, né, os limites, ó, República Democrática do Congo, Uganda, Quênia, Etiópia, República Centro-Africana. E aí vocês vão ver que na divisão, essa parte rosa e essa parte amarela, ela vai ficar com o Sudão. E o Sudão do Sul vai conseguir uma independência, se apartar do Sudão e vai fazer o Sudão do Sul. Então, veja bem, nós não vamos ler o texto, porque o texto é grande, eu vou só explicar o texto para vocês, como eu já estou fazendo. O Sudão do Sul, a palavra sul, a gente pode chamar também de meridional. Assim como a palavra norte, a gente chama de setentrional. Então, Sudão meridional significa Sudão do Sul. Aí, a capital, o Samuel entrando, a capital vai ser estabelecida em Juba. E a população foi consultada para ver se vai querer ou não um novo país, é lógico. Essa consulta é chamada de referendo. Então, referendo significa uma consulta popular, tá certo? E aí optou o sul do Sudão, então optou pela independência. Mas vocês acham que foi bonitinho assim? Nós vamos ficar independente, pronto, acabou? De jeito nenhum. Na África, os conflitos, porque o Sudão do Norte, né, ele tem uma capital que chama Khartoum. E o Sudão do Sul vai chamar Juba, né? Tá aqui, Juba e Khartoum. Quem que colonizou o Sudão? A Inglaterra, tanto é que a língua oficial do Sudão é inglês. E aí, tá uma diferença muito grande entre o Sudão do Sul e o Sudão. Eu vou explicar por quê. Essa parte do Sudão aqui, que ficou ao norte, eles são árabes, então não é maioria negra, eles são árabes, eles professam o islamismo. Islamismo é aquela religião que Deus é Alá. E eles têm uma regra muito, muito radical chamada Sharia. Então, o Sudão do Norte, como ele é muçulmano, ele é árabe, ele queria impor esses costumes, a religião, o costume da Sharia para o Sudão do Sul. Para quem não sabe, a Sharia, ela é assim muito radical, sabe, gente? A Sharia, eles resolvem as coisas e a pena já vem na hora. Por exemplo, uma mulher comete adultério, então ela tem que morrer apedrejada. Já acabou de condenar a mulher, já todo mundo taca a pedra nela e mata apedrejada. Tem uns que a pena é a mutilação. Então, corta o membro do corpo. É desse jeito. A Sharia é uma lei islâmica que rege o islamismo e ela é muito radical. E esse Sudão do Norte, ele é assim. E queria impor ao Sudão do Sul. E mais o Sudão do Sul, eles são predominantemente negros, né? São os negroides que a gente fala, que é
a característica do povo africano. Eles praticam, muitos são cristãos, né? Não só católicos, como de outras religiões, mas cristãs, e eles têm uma característica importante também, porque eles são mais africanos e eles praticam o animalismo, religião animista. O que é uma religião animista? Muitos ali acreditam ainda nas forças da natureza, no poder da lua, nos trovões, né? Em bosques sagrados. Essa religião bem primária. Ao contrário do Sudão do Norte, que o Sudão do Norte é árabe, é islâmico e pratica Sharia. O Sudão do Sul é negro, é cristão ou animista. Mas tem uma coisa muito séria que entrou em questão aí, chamada petróleo. Gente, o petróleo é o mal do século, porque a briga, a disputa pelo petróleo. Então, quando se faz uma consulta se o Sudão queria ou não separar, é lógico que o Sudão do Norte não quis, porque ele ia perder uma área cheia de petróleo. Aí bicho, ó, começou a encrenca. E lá na África é assim, como eles não têm dinheiro, as guerras entre eles são assim, animais, né? Elas são guerras assim de pau, pedra, facão, foice. Então lá, os grupos do Sudão do Norte começam a investir em cima do Sudão do Sul, tá certo? Então essa parte fala no texto, ó. Tudo que eu falei aqui vai falar no texto. E aí depois, olha, a Guerra Civil do Sudão é considerado o mais longo conflito do continente africano. Então, ela vai ser em duas fases. Uma vai ser de 56 a 72 e a outra foi muito mais cruenta. Achei até engraçado, para mim era cruel, né? Agora eles usaram cruenta. Eu nunca vi falar assim, vou até procurar depois. E essa teve início em 83, foi até 2005, porque aí surge um exército guerrilheiro, né? Chamado Exército Popular da Libertação do Sudão. Gente, você pensa bem, quantos anos esse povo viveu em guerra? Tem até assim, várias mídias falando, tem uma freira que ela fala assim, que tem criança que nasceu no Sudão, eles nunca viram outra vida, a não ser guerra. Então as crianças, elas acabam que se tornam soldados, eles se tornam escravos sexuais dos guerrilheiros, eles se tornam, nunca vão à escola, não comem direito, desde pequenininho está acostumada a correr, a viver escondido, ou então vulnerável aos ataques dos outros grupos. É uma coisa assim, bárbara, sabe? Infelizmente, a situação do Sudão não é fácil. Aí tem aqui, ó, um exercício que vocês vão fazer para mim depois, tá certo? Aí, finalizando aqui, para a gente poder ilustrar a aula, a divisão do Sudão deu origem ao Sudão do Sul, que seria um novo território e delimitado por fronteiras. Então, definir as fronteiras do Sudão do Sul, tá certo? O Luiz Gustavo, continua, não, é o Luiz Augusto, continua falando isso aqui para mim. O termo Estado... Onde está? Você tá tá. O termo Estado, grafado com inicial maiúscula, significa uma forma organizacional de natureza política. Nele, a partir das leis criadas pelo grupo, estabelece-se um governo em território próprio, cuja expressão é o estabelecimento das fronteiras, ou país. Quando um povo habita determinado lugar e constitui-se em uma sociedade politicamente organizada, com leis, governos próprios, dizemos que ele forma uma nação. Ok. Então, agora vocês entenderam território, estado, fronteira, país e nação? Né? Porque a gente tem, são vários. Olha, agora eu vou passar um trecho
de uma reportagem sobre o Sudão para vocês. Só que eu esqueci já de deixar aberto no meu... Forma uma nação. Eu esqueci de deixar aberto no meu navegador, então eu vou pegar, vou abrir o link aqui, que já está guardado, e vou abrir para vocês. Então, o Sudão do Sul, vamos ver essa reportagem aqui, ó. Vamos ver aqui, o que está falando. Vocês estão acompanhando a tela comigo? Não, né? Não. Eu vou perguntar aí para vocês se vai. Vocês estão vendo outra tela? Não. Vocês Não, Não, tá na tá da na apostila minha. ainda. Já está na apostila, né? Então, eu tenho que interromper o compartilhamento da tela e vou abrir para vocês os... Espera aí. Eu vou interromper esse compartilhamento. Aí volta eu aqui. Então, vocês entenderam como é que foi a situação do Sudão do Sul? Não é como é que foi, não. Até hoje tem conflitos diretos, isso chama-se guerra civil, onde a população é massacrada por outra. Tá? Uma população que quer um território, mas a outra não quer deixar. Igual hoje nós vamos ver dois povos. Deixa eu ver aqui. Uai, por que tá passando? Ah, é anúncio. Vocês estão escutando? O Sudão do Sul abateu um helicóptero das Nações Unidas. Vocês estão escutando? Sim. Vocês estão vendo a tela do vídeo? Sim. Sim. Sim, então tá. Tem umas coisas que eu vou adiantar só para vocês verem umas partes mais legais, tá? Vamos lá. Matando os 4 tripulantes de nacionalidade russa. O aparelho estava a efetuar uma missão de reconhecimento sobre o estado de Jonglei, na parte este do país, numa região onde são frequentes os combates entre o SPLA, o Exército Popular de Libertação do Sudão, e as forças rebeldes comandadas por David Yao Yao. Num primeiro momento, os militares sul-sudaneses negaram qualquer responsabilidade no incidente, imputando-o aos insurgentes. Mais tarde, viriam a assumir a autoria do ataque, explicando que julgaram tratar-se de uma operação destinada a abastecer os rebeldes de armamento e ainda que a missão da ONU não os informou do voo em questão. No início deste ano, a Rússia ameaçou retirar o seu pessoal do Sudão do Sul devido à falta de condições de segurança. O exército do Sudão do Sul abateu um helicóptero das Nações Unidas, matando os 4 tripulantes de nacionalidade russa. Vocês viram aí, né? Agora, eu não consegui desligar lá, eu vou compartilhar a tela de novo para poder desligar lá. Peraí, só um pouquinho. O SPLA, o Exército Popular de Libertação do Sudão, e as forças rebeldes. Pronto. Agora interrompo o compartilhamento. Agora eu vou compartilhar um outro videozinho para vocês do Sudão para a gente passar para os curdos, tá legal? Todo mundo assistiu a reportagem? Sim? Vamos lá. Vamos compartilhar outra tela. Deixa eu ver aqui, aula 6. Ah, meu Deus, já está acabando a aula. Peraí, que eu estou arrumando aqui. Peraí que eu estou arrumando lá, tá? Já que eu venho. Cadê o YouTube? Ai, meu Deus do céu. Não sei como é que eu faço com isso aqui.
que você acha de ter acesso 100% gratuito a um intensivo online para estudar 5 idiomas diferentes, com os melhores professores? Tá todo mundo vendo? Sim. Olha o Sudão, ó. Não, eu tô no celular, cara. Não tô querendo mostrar que tá travado o negócio. Tá travado. Ah, tá bom. Nós não vamos ver inteiro, não, que não dá tempo. Que começa agora, meia-noite, e só termina Tá às falando devagar? 8 em Darfur. Não vai conseguir mostrar isso. Patrulha o tempo inteiro, o exército também, e de repente eles aparecem. Tá cortando direto, é isso? Tá. Não consegue entender nada. Até professor aqui, ó. Carros, tem Não metralhador. consegue entender nada. É. Praticamente isso, não tô entendendo nada do vídeo. Os policiais. Alguma vez eles falam de boa, e outras vezes eles. Liga o microfone, Eduardo. O metralhador é pra cá, né? Sabemos que qualquer mal entendido pode nos colocar numa situação delicada. Bom, gente, não vai dar tempo, nós já estamos assim, já tá faltando 7 minutos, então nós vamos passar para a apostila de novo para a gente terminar aquela parte. Então, vai que não dá para terminar, eu queria dizer o seguinte, vocês vão ter esse vídeo lá na plataforma, vão ter uma tarefa e, sabe, gente, eu queria dizer o seguinte, esse assunto aqui nosso, ele não é um assunto muito agradável, não tem jeito de eu criar as videoaulas assim, igual eu tenho feito para as outras turmas. Então, eu tô doida para acabar essa apostila, porque na outra a gente vai andar mais depressa, vai ter mais assunto interessante. Esse aqui é muita análise de texto, não é verdade? Então, vocês vão fazer a tarefa, eu vou deixar lá na plataforma, essa da página 28, que é do Sudão. Eu expliquei a matéria, passamos os vídeos e vocês são capazes de fazer a página 48. Aí na página 49, nós vamos ter também uma disputa entre o Canadá e a Dinamarca por causa de uma ilha. Então, vocês estão acompanhando a apostila aí comigo? Tem uma ilhazinha, gente, não tem nada lá. Não tem nada. Na verdade, a ilhazinha é uma ilha gelada, é ponto de pesca, é só para disputar território mesmo. De quem pertence essa ilha? Eu vou falar a verdade para vocês. Tem coisas que a gente não entende muito, né? Olha para você ver o tamanho da ilha, ó. A ilha não tem praticamente nada, ela é só um ponto de pesca, né? Não tem jeito de plantar, não tem jeito de fazer nada lá. Mas o Canadá e a Dinamarca, eles travam uma guerra por essa ilhota congelada. Na verdade, não é uma guerra, né, gente? Porque Canadá e Dinamarca não precisam entrar em guerra por causa de um pedaço desse. Mas é uma guerra diplomática por conta de território. Tá certo? É para ilustrar nossa aula sobre território. Ali Marca fala sobre a ilha, né? Onde que a ilha está. E aqui vai falar sobre um novo povo que, assim como o Sudão, eles chamam-se curdos. Esses é lá no Oriente Médio. Lá no Oriente Médio, eles são um povo, olha para você ver, eles estão aqui de amarelo, ó. Vocês estão acompanhando comigo. Então, eles são de amarelo. Aonde que eles estão? Eles vivem num pedaço, um pouco de gente vive no Irã, aqui na direita. Um pouco de gente vive no Iraque, aqui no sudoeste. Um pouco de curdo vive na Síria. E um pouco de curdo vive na Turquia. E ainda tem um resto que vive na Armênia. Cara, eles são um povo, eles têm costumes, eles têm aparência diferente e eles não têm um pedaço de chão para dizer esse país é meu.
Então, eles lutam para criar um país chamado Kurdistão. Tá certo? Então, esse país chamado Kurdistão é um sonho dos curdos que, infelizmente, está longe de virar realidade. Então, olha só, eles moram no Irã, no Iraque, na Síria, na Turquia e na Armênia. Eles habitam 5 países. E eles querem esse pedaço da Turquia, eles querem um pedaço do Irã, um pedaço da Síria. Você acha que esse povo lá do Oriente Médio vai dar esse pedaço de terra para eles fundarem o país deles? Mas é nunca. Ainda mais que lá tem outros problemas além disso, né? Tem petróleo, tem água, problema de petróleo, problema de água. Ixi, é uma quantidade de problemas no Oriente Médio. Aí tem tudo aqui falando sobre os curdos. Eu separei um videozinho para vocês mostrarem, para vocês aprenderem sobre os curdos, mas não vai dar tempo. Eu tenho só 3 minutos de aula. Então, eu vou passar lá na tarefa direitinho, vou passar o link do vídeo, e vocês vão responder isso aqui, ó, tá? Todas essas atividades da apostila, vocês vão responder. E, a partir da aula que vem, eu vou fazer o slide direitinho e nós vamos só mexer com o mapa, ó. Só responder esses mapas aqui e aí a gente encerra a apostila. Tá legal? Combinado sim? Então, olha... Eu tenho 2 minutos, agora que a Ani está entrando, eu tenho 2 minutos apenas para dizer que vocês... Tem alguém que está com problema de inserir tarefa na plataforma? Vocês têm que rever desde a aula 1, porque eu mudei umas coisas, tanto na tarefa quanto nas atividades, eu montei quiz. Então... volta lá na plataforma de geografia e abre de aula em aula para ver se você está em dia, tá certo? O que você fizer, você fotografa, você baixa o documento e manda de volta para mim quando for no Word, refaz. Se alguém tiver com problema de entrar, de enviar a tarefa, põe no grupo para mim, porque a menininha, Pedro, pode falar, tem 1 minuto. Eva, eu mandei todos os exercícios lá, você conseguiu receber? Ainda não, porque ontem eu estava montando as aulas de hoje. E esse fim de semana eu fiquei botando a plataforma em dia. Inclusive, meus vídeos não estavam dando acesso, né? Porque eu tinha colocado não listado. Aí eu tive que colocar público. Hoje eu tenho que mexer, porque eu não posso deixar aquilo público, não é? Se bem que não aparece vocês, né? Porque quando a gente se conversa no começo da aula, eu desligo a câmera. Eu só gravo depois. Pode falar. E quem levantou a mão aqui? Eu. Pode falar. Eva, quando eu fiz até o exercício 3, aí eu fui para a próxima questão. Sim. Quando eu fui para a próxima questão, apareceu que eu pulei 3, errei 2 e acertei 1. Sabe o que foi? Eu vou aumentar o tempo, porque tem um tempo lá para você fazer cada questão. Como as questões eram fáceis, eu achei que o tempo seria ideal, mas eu vou aumentar a questão. Tá bom? Mais alguma coisa? Nosso tempo já acabou. Eu quero... Pedro, rapidíssimo. Pode falar. Pedro? Eu não levantei a mão não, Eva. É porque tá ali o ícone. Beijinho pra vocês, fica com Deus e comunique comigo só pelo grupo, tá? Não manda mensagem particular não, que eu não tô dando conta. Tem dia que tem mais de 400 mensagens no meu celular. Então, quando é do grupo, eu vou atender prontamente, tá bom? Fiquem com Deus, se cuide, fiquem em casa e até semana que vem. Beijo.